Olá, pessoal, eu sou a professora Ivana e hoje a nossa aula vai ser sobre tecidos especializados. Na realidade, tecidos conjuntivos especializados. Então, agora eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, os meus slides para a gente poder falar um pouco mais a esse respeito, tá? Então, vamos lá. Vamos começar falando, então, sobre tecidos conjuntivos especializados. Por que que nós falamos que esses tecidos são espécies especializadas de tecidos conjuntivos? Porque quando a gente vai estudar embriogênese, ou seja, da onde esses tecidos eles surgiram, nós vamos ver que eles têm uma origem comum, que é a camada mesodérmica, né, que se forma lá no início da nossa embriogênese. Essa camada mesodérmica vai formar células especiais, conhecidas como células mesenquimais, tá? Ou células tronco mesenquimais. E essas células agora, que se parecem muito com um fibroblasto, vão, a partir da expressão diferente de vários tipos de genes, vão ou se transformar em adipócitos, osteócitos ou condrócitos. Os adipócitos vão dar origem ao tecido adiposo, os osteócitos ao tecido ósseo e os condrócitos ao tecido cartilaginoso. Bom, então, vamos falar um pouco agora mais sobre a histologia do tecido adiposo. O tecido adiposo, ele tem propriedades especiais relacionadas com a sua função. As células que compõem esse tecido são chamadas de adipócitos, e as principais funções são o armazenamento de uma grande quantidade de moléculas chamadas triglicerídeos e ácidos graxos, que podem depois ser utilizadas para o corpo produzir sua energia. O tecido adiposo também ajuda no preenchimento corporal, ou seja, ele acaba participando do formato de várias partes do nosso corpo, como é o caso das mulheres dos seios e dos quadris, tá? E ele também está muito associado a diminuir o impacto de choques mecânicos, como, por exemplo, quando a gente se bate contra algum móvel, ou a gente cai, ou a gente está jogando futebol, ou a gente está jogando vôlei, sei lá, e acontece um choque, certo? Bom, além disso, esse tecido está intimamente relacionado com o isolamento térmico. O que é isso? Ele nos ajuda a manter a temperatura interna, ele nos ajuda não tanto a não perder tanto calor, quanto não absorver tanto calor, tá? Então, essa produção de calor vai ser muito, muito, muito importante, principalmente naqueles indivíduos recém-nascidos ou em animais hibernantes, certo? Então, esse isolamento térmico aqui do tecido adiposo, ele nos une aí aos ursos, por exemplo, tá? Bom, então, quais são as principais funções também do tecido adiposo? Apesar de muita gente não saber, o tecido adiposo também é considerado um tecido endócrino. Por quê? Porque ele produz alguns tipos de hormônios muito importantes, como é o caso da leptina. A leptina, ele é um hormônio que é liberado pelo tecido adiposo na corrente sanguínea e que vai ajudar o nosso cérebro a identificar que que o nosso organismo já está saciado no momento que a gente comeu, tá? Aí, se as pessoas têm problemas, por exemplo, em receptores da leptina, ela não consegue identificar que ela já está saciada e, ó, come mais, por exemplo, tá? Então, olhem só, ó, a leptina, que ela é liberada no sangue pelo tecido adiposo, está intimamente relacionada com o quê? Com a nossa, a nossa ingestão alimentar. Quando tem baixos níveis de leptina no sangue, aumenta a vontade de comer. Quando tem bastante leptina no sangue, baixa a vontade de comer. Bom,
Dentro também dessas principais funções, a gente tem que entender que o tecido adiposo ele vai fazer parte, é claro, de um grande conjunto de outros tecidos corporais que a gente chama de massa magra, que seria o tecido muscular, a massa óssea, que seria todos os nossos ossos do nosso corpo, e a água, que tem dentro das nossas células, fora das nossas células, na matriz extracelular, certo? Então, se nós observarmos um adulto jovem, a gente imagina que pelo seu metabolismo ele vai ter de 10 a 20% do seu peso corporal feito por tecido adiposo. Já nas mulheres, esse valor sobe um pouco mais. E na medida que a gente vai envelhecendo, vai aumentando a proporção de tecido adiposo e diminuindo de músculo e de osso e da água intracelular. Que coisa chata, né? Pois é, isso acontece. Bom, mas aonde vem, então, as nossas células adiposas? Como eu já tinha comentado para vocês, elas vão vir de células especiais chamadas células mesenquimais, que são parecidas com fibroblastos, mas a gente chama de lipoblastos, que começam a se diferenciar e começam a produzir, a absorver uma quantidade de gotículas de gordura. Só que assim, essas gorduras agora dentro dessas células, elas podem se dispor de dois modos. Essas gotículas, elas podem ficar esparramadas dentro da célula ou formar uma grande gotícula dentro da célula. Aquelas células que a gente chama, que a gente encontra, múltiplas gotículas, são chamados adipócitos multiloculares. E aquelas que a gente encontra uma única grande gotícula dentro dela, a gente chama de adipócito unilocular. Tá? Então, nós podemos dizer que existem dois tipos de tecido adiposo. Adiposo com adipócitos uniloculares ou multiloculares, que vão variar em relação à sua citomorfologia, à sua função e localização, tá? Então, vamos falar um pouco agora, primeiro, das células adiposas uniloculares. Esse aí é o tipo de célula que basicamente é o que nós vamos encontrar no tecido adulto. Então, a maior parte das pessoas adultas só vão ter essas células uniloculares, tá? Elas são células muito grandes, uma pessoa magra, elas tem cerca de 70 micrômetros, enquanto que uma pessoa obesa pode ter quase o triplo disso. Ou seja, então isso implica o quê para vocês? Que eu tenho uma célula, um adipócito, e na medida que ele vai armazenando a gordura, ele vai aumentando de tamanho, tá? Não, e, claro que ele também vai sendo estimulado a proliferar, mas vai aumentando de tamanho, tá? Então, elas são geralmente esféricas, vão conter os lipídios armazenados no interior sob a forma de uma única gota, ó. Então, por isso, o resto do citoplasma, núcleos e organelas ficam localizados perifericamente nessas células, certo? Então, a coloração da nossa gordura desse tecido, ela pode ser amarela ou branca, dependendo da dieta. Então, uma pessoa que coma muito, assim, laranja, cenoura, alimentos com carotenóis, ela tende a ter uma gordura mais amarelada, tá? E o tecido adiposo, ele não é 100% separado, sabe? A gente não consegue dizer, aqui está o tecido adiposo. Ele, na realidade, ele se mescla e, geralmente, ele se encontra abaixo do tecido conjuntivo da nossa pele, formando, então, uma região conhecida como panículo adiposo. Se a pessoa é muito obesa, esse panículo é maior, se a pessoa é magra, ele é bem pequenininho, tá? Então, ó, aqui está, eu peguei esse corte cirúrgico para mostrar para vocês aqui, ó, aqui estaria a pele com o tecido epitelial e a derme, né? E logo abaixo, então, teria esse tecido aí adiposo. Bom, vamos falar um pouco mais, então, sobre esse tecido adiposo unilocular. Essas células, então, elas podem estar... Peraí, deixa eu juntar aqui. Essas células, elas podem estar isoladas ou agrupadas. Quando elas se agrupam pela questão da pressão, elas ficam mais poliédricas. Como as mulheres, por questão hormonal,
elas têm maior quantidade de células de gordura, a tendência é que as células de gordura da mulher sejam mais poliédricas e dos homens mais esféricas, tá? Então, quando a gente vai ver um pouco também dessa citohistologia do tecido adiposo, a gente vai observar que todas essas células adiposas, elas são envolvidas por uma espécie de membrana basal e elas vão ser sustentadas, ó, elas são sustentadas por septos, assim, por estrias de tecido conjuntivo, que tem fibras reticulares, não é? Que mantém, então, um pouquinho a organização desse tecido. E a gota lipídica que a gente vai encontrar aqui dentro, e que eu coloquei em amarelo, já que numa preparação histológica ela é perdida, a gente não tem como colorir ela não vai ter membrana em volta. Tá? Ela vai estar lá, as gotículas vão indo e se agregam lá, e aí elas conseguem ser assim muito rapidamente mobilizadas se o corpo está precisando de energia. Tá? Bom, em relação à vascularização e à inervação desse tecido, junto com esses septos, eu vou ter o quê, ó, pessoal? Vasos sanguíneos que formam ramificações e que, junto com eles, sempre vão estar as fibras nervosas. Então, assim, eles conseguem penetrar no interior do tecido conjuntivo através daqueles septos conjuntivos. Então, moral da história, eu tenho as células do tecido adiposo, umas espécies de irradiações de tecido conjuntivo associado ao término das fibras nervosas, que formam os nervos, o sistema nervoso periférico e também aí vasos sanguíneos, certo? Bom, então aqui, ó, olha que bonitinho aqui a nossa citostologia, as nossas celulinhas do tecido adiposo, tá? Bom, como é que, então, o tecido adiposo consegue mobilizar esses triglicerídeos, certo? Quando nós comemos, né, quando a gente ingere alimentos, principalmente com calorias acima daquilo que a gente necessita, o nosso organismo vai, através de rotas bioquímicas, armazenar essa energia na forma de triglicerídeos. Então, lá dentro dos adipócitos vai estar acontecendo um processo bioquímico chamado de lipogênese, que ele vai ser controlado por mecanismos neurais e hormonais. Vocês vão estudar melhor como é que é essa dinâmica da lipogênese lá na bioquímica, claro, né? Bom, e quando eu faço atividade física, ou mesmo para manter as minhas funções metabólicas normais, ou quando eu estou num ambiente, por exemplo, de muito frio, que eu vou precisar aumentar a quantidade de calor interno para não ter problemas relacionados a lesões provocadas pelo frio, eu vou precisar aumentar a quantidade de energia disponível. Para isso, a liberação dessa energia vai ser feita através de uma rota metabólica chamada de lipólise, que vai agora disponibilizar esses triglicerídeos que podem ser quebrados em moléculas de glicose e utilizados por todas as nossas células corporais, certo? Bom, então, eu tinha falado para vocês lá no início dessa aula que os tecidos conjuntivos especializados, eles se originam do mesodermo. Só que, para aquelas pessoas que já tiveram aula de embriologia e para aquelas que não tiveram ainda, vale lembrar que quando nós observamos o nosso embriãozinho na hora da formação das 3 camadas germinativas, o mesoderma que está próximo à notocorda vai dar origem a algumas estruturas corporais diferentes daqueles mesodermas mais intermediários, ou que estão bem mais nas extremidades laterais, né? Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, o tecido adiposo, que momento da nossa embriogênese ele começa a se formar? As primeiras células do tecido adiposo, a adipogênese, inicia a partir do quinto dia da embriogênese
né, ele já vai começar, ela já vai começar a, a, a iniciar ali mecanismos que vão dar origem depois à sua diferenciação, tá? As células que dão origem ao tecido adiposo são essas células aqui, ó, que estão localizadas no chamado mesoderma paraxial, tá? E essas células, inicialmente, lipoblastos, são muito parecidas com os fibroblastos, mas elas, como elas vão modificar a expressão gênica e a produção de algumas proteínas, elas vão iniciar todo esse metabolismo bioquímico de lipogênese e vão começar a acumular gotículas de gordura dentro delas. Nesse momento, essas células ainda têm uma aparência mais ovalada, na medida que ela se torna mais madura, com aquela gotícula de gordura interna, essa célula fica esférica, tá? E aqui, atenção, pessoal, ó. Depois que uma célula adiposa se diferencia, ela não tem mais a capacidade de se dividir. Ela nunca mais vai se dividir. Bom, mas como? O pessoal fica gordo agora e só aumenta o tamanho dos adipócitos? Não. É que lá no nosso tecido adiposo, quando a gente é adulto, nós temos células precursoras do tecido adiposo, que hoje são chamadas de células tronco adultas adiposas. Essas células são indiferenciadas, parecem aqueles fibroblastinhos, né, aqueles lipoblastos, e quando a gente come demais, não é sedentário e tudo mais, elas são estimuladas a produzir maior quantidade de adipócitos. Então, a qualquer hora do mundo, a gente pode produzir adipócito e ficar obeso. Então, tem que cuidar, tá? Aqui, ó, pessoal, eu quero apresentar para vocês essas microfotografias de culturas de células, porque aqui, então eu tenho uma célula mesenquimal, aí ela começa agora a se diferenciar, fica mais oval até se tornar o meu adipócito. Então, em cultura, se eu pegar as células tronco adiposas, elas têm essa aparência aqui, ó, pode ver que elas parecem uns fuzinhos, ó. Na medida em que eu estimulo elas a virarem adipócitos maduros, vai acontecer aí o aumento da expressão de vários genes, que nem o receptor do ácido retinóico, que é o RXR, e isso aqui agora vai induzir que as células fiquem mais ovaladas e que comecem agora o quê? Ó, a produzir a gotícula de gordura. Em cultura de células, eu consigo enxergar ela porque eu uso um corante chamado Neutral Red, né? É o vermelho neutro, que só cora a gotícula do tecido adiposo. Então, fica bem legal. Opa, eu passei para cá. Então, fica bem jóia a gente poder enxergar que dessas células tronco eu consegui diferenciar os adipócitos maduros. Tá? Bom. Então, agora eu vou falar um pouquinho do outro tecido, do tecido adiposo multilocular. Essas células vão ser bem menores do que aquelas outras lá, e tem várias gotículas de gordura imersas no seu citoplasma, que nem nós estamos observando aqui, ó, nesse esquema, certo? Ela também é conhecida como tecido adiposo pardo, porque a gordura dela é mais amarronzada. E ela basicamente vai acontecer, vai estar presente no final da embriogênese no recém-nascido. Por que que ela vai estar presente aí, porque diferente do adipócito unilocular, ela vai conseguir produzir mais calor, certo? E esse calor é muito importante para a sobrevivência do nosso recém-nascido. E é por isso também que depois, quando a gente é adulto, ela não mais se forma, tá? No caso, ó, essas células vão ter o núcleo mais central, numerosas mitocôndrias, porque eu vou ter que fazer calor, né? E esses adipócitos são diretamente inervados pelo nosso sistema nervoso simpático. Então, aqui, ó, eu mostro para vocês como é que ela consegue fazer calor. Essas células, elas produzem calor porque elas têm uma enzima ativa chamada termogenina, que atua lá dentro da mitocôndria. Então, isso faz com que haja maior geração de energia, maior gasto de energia e maior produção de calor.
E esse calor, ele é muito importante, principalmente para proteger os órgãos vitais do recém-nascido. E é por isso que, como vocês estão vendo nesse esquema aqui, ó, esses são os locais onde a gente mais vai encontrar concentrado o tecido multilocular. Como ele não vai mais se dividir, depois, ao longo da nossa vida, vai diminuindo cada vez mais, né? Ele não é mais relevante para a gente, tá? Bom, então, só para vocês terem uma ideia, 50 gramas de gordura marrom queima 500 quilocalorias por dia, o que equivale a 1 hora de exercício aeróbico. Então, que beleza esse tecido, né? Ah, bom, mas não é tão beleza assim, depois eu vou mostrar por quê. Mas, assim, ó, ele consegue produzir calor e queimar energia, tá? Certo? Então, aqui eu apresento para vocês uma microfotografia do tecido adiposo multilocular. No caso, essa microfotografia é bacana porque eu consigo enxergar aqui, ó, nessa parte mais inferior, o tecido adiposo multilocular em associação com o tecido adiposo unilocular. E nessa outra microfotografia aqui, ó, em amarelo, eu deixei marcado assim os vários tecidos com as várias gotículas dentro. Bom, então, sobre tecido adiposo, mais ou menos, isso eu vou explicar rapidinho, eu vou falar rapidinho de alguns aspectos clínicos associados, né? Então, quando a gente tem sobrepeso, a gente vai ter o quê? Uma maior quantidade de células adiposas lá no meu panículo adiposo. Aí eu vou ter células muito grandes que inflaram a sua de gordura, da gotícula de gordura, e outras que são estimuladas a crescer se diferenciar via as células tronco, não é? Qual é o resultado disso? Em um tecido normal, eu vou ter, como eu falei, né, esparramados nesse tecido, vasos sanguíneos. Quando eu tenho esse crescimento dessas células, isso vai agora fazer o quê? Estimular a angiogênese. O que é isso? É a criação de novos vasos sanguíneos, porque eu estou com muito triglicerídeo, as células pensam a qualquer hora o organismo vai precisar disso, então eu tenho que ter como transportar esse triglicerídeo para outros lugares do corpo, certo? O drama é que, como as células agora estão muito próximas e elas ficam muito apertadas, aquele tecido conjuntivo com os vasos sanguíneos não consegue entrar dentro dela. Né? Então, vai ter locais aí que vai acontecer hipóxia, não vai mais chegar oxigênio e nutriente, e essa situação cria uma condição chamada de lipotoxicidade, que aí está associada com uma série de alterações clínicas ruins que a gente encontra nas pessoas obesas, certo? Então, ó, e essas alterações clínicas, e essa hipóxia, a principal coisa que ela vai fazer é criar uma inflamação crônica de baixo grau, né, que é bastante preocupante e que pode, então, vir depois a desencadear vários tipos de situações patogênicas, como gordura nos vasos sanguíneos, que vão acabar dando, por exemplo, um infarto. Bom, não poderia eu deixar de comentar sobre a famosa celulite, né? A celulite, pessoal, ela é também é uma manifestação do tecido adiposo, que agora eu expliquei para vocês que o tecido adiposo tem aquelas ramificações de tecido conjuntivo na medida que vai crescendo a gordura, ele vai meio que
enrugando, digamos assim, esse tecido conjuntivo e aí formando essas bolotinhas aí que a gente conhece, tá? Que nenhuma mulher gosta. Eu também posso ter uma síndrome contrária, síndromes genéticas que nem a progéria, que as crianças agora praticamente não vão produzir tecido adiposo, e é isso que contribui para essa aparência super envelhecida dessas crianças, né? Que morrem muito cedo, tá? O tecido mononuclear, multilocular também pode dar problemas e começar a causar lesões e necrose, que aí é visualizado aí na criança, mas geralmente é tratado, tá? Então, nesse caso aí começa a acontecer uma destruição patológica que causa inflamação nesse tecido. Bom, atualmente, o tecido adiposo ainda é muito, muito investigado, porque tem coisas que a gente precisa entender melhor, até porque ele pode estar associado às alterações nele com doenças relevantes, que nem é o caso do câncer, tá? Quando acontece o câncer, as células se tornam malignas. Essas células malignas, elas precisam de uma grande quantidade de energia. Então, elas costumam também aumentar a adipogênese, ou seja, a adipogênese não, aumentar a angiogênese para que aconteça, tenha maior vaso sanguíneo para poder pegar maior quantidade de glicose. Então, isto faz com que o tumor, ele secrete fatores inflamatórios que vão atuar lá no nosso tecido conjuntivo e acelerar a lipogênese. E aí os indivíduos podem entrar nesse estado conhecido como caquexia, que tem um prognóstico muito ruim. Difícil daí a pessoa conseguir voltar para trás, tratar o câncer e se recuperar. Então, aqui, ó, como eu estou mostrando para vocês, certo? Por que que isso vai acontecer? Porque o tecido adiposo, quando ele é estimulado pelo tecido cancerígeno, pelo câncer, ele induz diferenciação. E aí o tecido unilocular, ele tende a ficar um tecido mais próximo do tecido multilocular. Nós conhecemos, olha só como mudou o padrão do tecido, essas células agora como células beges, porque elas são células, elas não são 100% unicelular, nem 100% multilocular, só que o que vai acontecer? Elas vão aumentar o calor, vão aumentar o gasto de energia, causando um monte de disfunções e problemas para as pessoas portadoras de câncer, tá? Então, tá aqui, ó, a ideia de que o câncer causa um remodelamento do tecido adiposo, produzindo as famosas células bege, que podem induzir a caquexia. Tá? E adivinha por quê? Porque elas ativam a termogenina, aquela enzima lá que a gente só tem ativa quando é recém-nascido. Bom, agora que a gente viu tudo isso, eu vou falar para vocês de um outro tecido, que é o tecido cartilaginoso, e que aqui, ó, eu já vou mudar de figura, porque ficou com o nome de adiposo, é cartilaginoso. O bom de dar aula aqui é que a gente pode modificar na hora, né, se tem alguma imprecisão nos slides, certo? Então, o tecido cartilaginoso também é um tecido conhecido como um tecido conjuntivo especializado, a gente vai encontrar aqui, ó, na orelha, no ligamento das nossas vértebras e em outros lugares, nas nossas articulações e em outros lugares do corpo, certo? Bom, qual é a origem desse tecido? Mesodérmica, né? Que nem acontece com o tecido ósseo, certo? Só que aqui eu vou ter genes ativos, como o SOX9, principalmente, que vão transformar essa célula mesodérmica aí agora em condroblasto. Blasto sempre é uma célula nova, condroblasto, que depois vai
formar as células mais ativas e maduras da cartilagem, que são os condrócitos, que depois a gente vai falar. Então, primeiro, vamos começar comentando aqui, ó, para que afinal serve o tecido cartilaginoso? Quais são as suas funções? Suporte de tecidos moles. Ele vai revestir as nossas articulações, por exemplo, aqui o joelho, né? Para atenuar os choques mecânicos, por exemplo, quando a gente corre, quando a gente pula, quando a gente caminha, né? Vai facilitar, então, o deslizamento entre os ossos. E ele é importante também porque ele vai ser precursor de muitos ossos corporais. Muitos ossos corporais do nosso esqueleto, como a coluna vertebral e parte do crânio, lá na embriogênese, quando eles são formados, eles são primeiro formados por cartilagem, e depois essa cartilagem, então, é substituída por tecido ósseo, tá? Bom, então, quais são as principais células? Os condroblastos, que vão dar origem aos condrócitos. E esses condroblastos e os condrócitos vão estar muito associados à produção da matriz extracelular, que vai garantir todas essas funções, certo? Então, ela é uma matriz altamente resistente e especializada, do qual eu vou encontrar várias moléculas de colágeno. E esse colágeno, associado com essas proteínas aqui, chamadas proteoglicanos e codroitinas, que chupam água, que seguram a água, é que tornam esse tecido mais almofadado e que diminui, então, o impacto mecânico, certo? Bom, da onde será que vem, então, os condroblastos e os condrócitos de uma pessoa adulta? Atenção, então, pessoal. Cada vez que vocês analisarem um tecido cartilaginoso, sempre ele vai estar associado com o tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo aqui, ó, e nessas células mais rosas, que está associado com o tecido cartilaginoso, se chama pericôndrio. E esse pericôndrio, ele vai possuir células, certo? E essas células que estão aqui, ó, são muito parecidas com fibroblastos, e é elas que vão se diferenciar em condroblastos e nos condrócitos, ok? Bom, uma outra coisa importante, então, relacionada com a condrogênese. Eu tenho células do pericôndrio, que também são células precursoras ou células tronco, que elas vão se diferenciar nos condroblastos, começa aí a haver a síntese da matriz extracelular do tecido cartilaginoso, rica em fibras colágenas e reticulares. Aí, esse condroblasto começa a diminuir a função metabólica e começa a retrair o seu tamanho fica um pouco menor, e como essa matriz que ele está gerando, fica envolvendo ele praticamente essas células ficam encerradas em locais específicos chamadas de lacuna. Elas não conseguem sair, se esparramar por aí. O que vai acontecer, então? No momento que essas células estão ali encerradas e elas conseguem se dividir até mais ou menos 8 células iguais, elas formam o que a gente chama de condrócitos, né? Está formado aí os condrócitos, certo? O principal gene aí que ativa a diferenciação dos condroblastos, como já tinha falado antes, é o SOX9, tá? Então, vamos ver. Os condroblastos, tá? Eles produzem a grande parte da matriz extracelular, e os condrócitos, mesmo que eles continuem funcionando e produzindo alguma coisa importante para o metabolismo do tecido, eles estão mais encerrados, né, na matriz, e eles são metabolicamente menos ativos. Bem, como é que então vai acontecer o crescimento desse nosso tecido cartilaginoso, tá? A gente diz que pode existir um crescimento aposicional. O que é isso?
Eu tenho o pericôndrio, aí eu tenho a célula tronco do pericôndrio, ela se divide e começa agora a se diferenciar nos condroblastos, certo? E aí elas vão sendo empurradas para dentro do tecido até se transformarem em condrócitos. E também tem o crescimento intersticial em que os condrócitos se dividem entre eles, mas é menos importante e não é tão assim relevante nos estudos. Deixa eu me botar aqui para cima. Tudo bem. Eu queria aqui comentar rapidinho para vocês que o tecido cartilaginoso vai ser um elemento muito importante na evolução de todos os vertebrados, incluindo os seres humanos, porque eles só tinham os invertebrados. Por quê? Porque o que o invertebrado tem? Endoesqueleto, né? Então, o tecido cartilaginoso foi o primeiro tecido que apareceu em direção à construção do endoesqueleto ósseo. É por isso que, se nós pegarmos todos os peixes agrupados como condríptes, por isso, condro, são aqueles peixes, que é o caso dos tubarões, que são completamente, que têm completamente a sua estrutura esquelética feita apenas de cartilagem, certo? Posteriormente, a gente conseguiu, então, a evolução do tecido ósseo, e muitos dos quais esse tecido ósseo cresce diretamente, se diferencia diretamente como osso, ou por isso que vai primeiro se diferenciar aquela estrutura em cartilagem, para depois se diferenciar em uma estrutura óssea. Ufa, eu estou correndo para deixar a aula um pouco mais dinâmica, tá? Em relação aos aspectos de vascularização e inervação desse tecido. Olha, o tecido cartilaginoso, por isso que dá tanto problema, ver o jogador de futebol, estourou o joelho, às vezes passa meses e meses, anos, até conseguir algum nível de recuperação, ele tem um potencial regenerativo muito baixo. Mas por quê? Porque ele é um tecido avascular. Lá na matriz extracelular, a gente não vai encontrar vasos sanguíneos, tá? Não vai encontrar rede nervosa e muito menos linfática. Os vasos sanguíneos, as redes nervosas linfáticas, elas ficam na periferia, ficam lá no pericôndrio. Então, quanto mais cresce o nosso tecido cartilaginoso e quanto mais as células se afastam, são empurradas pela matriz extracelular para as regiões mais profundas desse tecido cartilaginoso, menor a quantidade de oxigenação, de recebimento de nutrição ou estímulos nervosos que essas células vão possuir. Resultado, quando elas sofrem uma lesão, né, elas podem aí acabar tendo problemas para regenerar. Depois eu ainda vou comentar um pouquinho mais a esse respeito. Mas antes disso, tá? Vamos comentar aqui também que não existe só um único tipo de cartilagem, com um único padrão histológico e uma única característica histológica. Na realidade, o nosso corpo, a gente consegue identificar 3 tipos de cartilagens diferentes, conforme o seu padrão histológico e funcional, que a gente consegue enxergar através dos cortes das microfotografias histológicas. Então, nós temos a cartilagem hialina, a fibrocartilagem ou cartilagem fibrosa e a cartilagem elástica. Como vocês já podem ver aqui, a disposição das células desses tipos de cartilagem é diferente. Até agora, tudo que eu estava explicando, a maior parte das coisas que eu expliquei para vocês antes, das características mais gerais, elas foram muito baseadas na cartilagem hialina, porque ela é a mais frequente, tá? Mas, vamos lá, vamos estudar um pouquinho cada uma delas. Então, vamos começar com a cartilagem hialina. Ela é a mais frequente, a gente encontra ela em diversas partes do corpo, nas fossas nasais, nas traqueias e brônquios do nosso sistema respiratório, nas extremidades ventrais das costelas, nós encontramos nos ossos longos e nas articulações, também essa cartilagem. E como eu falei para vocês,
lá quando nós somos ainda embriõezinhos, o nosso primeiro sistema esquelético é produzido e formado a partir da cartilagem hialina, que posteriormente é substituída por tecido ósseo. Bom, a cartilagem hialina também, ela vai ser responsável pela possibilidade de nós crescermos. Por quê? Porque quando nós pegamos os ossos longos do nosso corpo, na criança existem faixas de tecido cartilaginoso que não ossificaram e que permitem, então, o crescimento ósseo. Na medida que nós vamos ficando mais adultos, temos ali com 19, 20, 23 anos, dos homens até ali, essas bandas de cartilagem acabam também se tornando ósseas e aí a pessoa não cresce mais, certo? Bom, então a gente diz que a cartilagem hialina é a responsável pelo crescimento dos ossos longos do nosso corpo. Bem, quais são as características dela? Olha só que bonitinha, ela vai ter o pericôndrio, geralmente de ambos os lados. Eu tenho aqui os condrócitos com os isógenos, não é? Que esses grupos de células iguais presos nas lacunas, certo? E a minha matriz extracelular. A cartilagem hialina, ela vai agora, ó, se originar lá no meu embriãozinho desse local aqui, ó, do mesoderma intermediário, certo? Intermediário. Mas é mesoderma e é célula-tronco que vai formar elas, tá? Bom, então aqui eu apresento para vocês um esquema geral da histogênese da cartilagem hialina. Então, eu tenho as células mesenquimais, primeiro elas vão produzir células mais arredondadas, essas células mais arredondadas se tornam condroblastos, que começam a secretar uma grande quantidade de matriz extracelular, rica em fibras colágenas, ricas em fibras reticulares também, e agora e que por fim, ó, esses condrócitos ficam presos dentro dessas lacunas, formando grupos isógenos de células, ou seja, células iguais umas às outras, com até 8 células cada. Tá? Então, como vocês viram, o mais importante aqui, deixa eu me colocar aqui, o mais importante aqui é a gente entender as propriedades dessa matriz extracelular. Por quê? Porque muito da função do tecido cartilaginoso é feita por essa matriz, tá? Então, assim, ó, se a gente pegar toda essa matriz extracelular, 40% dela é constituída por um tipo de colágeno especial, colágeno tipo 2. E essa matriz vai estar associada a outras moléculas importantes, como ácido hialurônico, proteoglicanas e glicoproteínas, tá? E elas agora se associam e formam fibras, certo? Fibras do tipo 1, 2 e 3, que são fibras de colágenos, né? E que agora se mesclam para constituir a estrutura e função dessa matriz, certo? Se a gente olhar um pouco mais de perto a organização da matriz hialina, como eu mostrei para vocês, ela vai ter esses colágenos do tipo 2, associados com moléculas que formam uma espécie de rede que ligam duas fibras colágenas, que a gente conhece como proteoglicana mais o ácido hialurônico, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Esses agregados aqui, eles, e principalmente o ácido hialurônico e a proteoglicana, eles se ligam em grande quantidade de moléculas de água, eles se empapam de águas, assim, a gente chama isso água de solvatação. E isso torna o tecido mais fofinho, enfim, mais almofadado, digamos assim, e ajudando, então, a atuar os choques mecânicos das nossas articulações, certo? Então, é muito importante vocês entenderem essa principal característica da matriz extracelular da cartilagem hialina. Ela é rica em água. Por conta do quê?
por conta da estrutura do colágeno tipo 2, com proteoglicanas, proteínas como a condroitina e ácido hialurônico. Ufa, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do pericôndrio. Aqui, então, está o pericôndrio. Como vocês podem ver, ó, as células são mais fusiformes, lembra mais os fibroblastos, certo? Óbvio, até porque elas saem dessas células aí, o pericôndrio é considerado tecido conjuntivo, né, propriamente dito, e elas têm diversas funções metabólicas aí para o tecido cartilaginoso: oxigenar, nutrir, retirar os resíduos metabólicos que são indesejáveis. Como os contrócitos, eles vão se, como eu falei para vocês, vão se dividindo e eles vão sendo empurrados pela própria matriz extracelular que eles estão produzindo para locais mais afastados do pericôndrio, formando esses grupos exógenos aqui. Isso aí é que diminui muito a sua nutrição e inervação. Aqui, ó, eu mostro para vocês, então, esses grupos exógenos que eu falei antes, assim, numa visão um pouco mais de close, né, mais aproximada, tá? Bom, então, aqui só eu quero mostrar para vocês que no metabolismo energético, como esses condrócitos aqui ficam longe do pericôndrio, vai chegando um determinado momento que eles só conseguem sobreviver porque eles começam a degradar a glicose para formar energia por via anaeróbia, ou seja, não usam oxigênio. Aí produzem ácido lático. É isso mesmo. A maior parte das vezes as pessoas pensam que tem os organismos anaeróbios e os aeróbios, e que a gente, como aeróbio, nunca mais vai fazer metabolismo anaeróbio, que é produzir energia sem oxigênio. Não, 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 não. Tem situações que sim, que a gente faz isso, certo? Então agora eu vou falar para você sobre a fibrocartilagem. A fibrocartilagem, ela é uma cartilagem, a gente vai encontrar ela em locais como os discos invertebrais. Aliás, quando acontece uma ruptura aqui, ó, no núcleo pulposo dela, eu estou presente com uma situação clínica bastante dolorosa, que talvez vocês já ouviram falar, que se chama hérnia de disco. Bem, então tá. Olhem aqui agora essa microfotografia da minha histologia da cartilagem fibrosa. O que eu encontro de diferente? Eu vou encontrar também um monte de matriz extracelular, mas agora, ó, os meus condrócitos, ao invés de estarem agrupados em lacunas, certo? E aí com maior disponibilização da matriz extracelular embaixo, eles ficam formando essas, parece assim, ó, se dispõem mais longitudinalmente, né, formando essas tripinhas, digamos assim, de células, tá? Bom, quais são as características, então, dela? Ela é um tecido que ele tem propriedades intermediárias, bem intermediárias, é um tecido conjuntivo, propriamente dito, e a cartilagem hialina. E ele sempre está associado ao tecido conjuntivo denso, certo? A matriz, ela é mais escassa quando comparada com a matriz da cartilagem hialina, e os condrócitos formam essas fileiras alongadas. E ela vai ser rica agora em colágeno do tipo 1, formando feixes irregulares, tá? Bem, então, essa cartilagem, a fibrocartilagem, só queria comentar para vocês, às vezes é um problemão, porque quando a gente vai fazer estudos de regeneração, que todo mundo quer regenerar, por exemplo, a cartilagem do joelho, a gente muitas vezes induz essa regeneração com células-tronco, mas aí a gente consegue o que a gente chama de um tecido cartilaginoso de baixa qualidade, porque em vez de a gente conseguir induzir uma diferenciação da cartilagem hialina que a gente queria, a gente induz a fibrocartilagem e ela não tem as mesmas propriedades de solvatação e de resistência que a outra. Mas quem sabe um dia a gente consegue separar aí o joio do trigo e descobrir como fazer para regenerar só cartilagem hialina, tá? Bom,
Vamos falar agora da nossa último tipo de cartilagem, depois vamos para outros, vamos terminar, porque eu também quero almoçar. Hoje eu estou dando essa aula no horário que seria da turma da biologia, segunda de manhã, então a gente sempre tem que dar uma paradinha. A cartilagem elástica também é um tipo de cartilagem. A diferença dela é que ela vai ter um monte de fibras elásticas na sua matriz extracelular e os condrócitos e condroblastos vão estar imersos, não é? Nessa matriz extracelular rica nessas fibras, certo? Onde a gente vai encontrar esse tipo de cartilagem? Aqui no pavilhão auricular, no meato, que a gente consegue puxar a orelha, não é? E na tuba auditiva, porque essa cartilagem ela tem essa propriedade, ela tem a propriedade da flexibilidade. Ó, orelha, aqui, ó. Ela é flexível, tá? Ela é elástica, certo? Então, em alguns locais do nosso corpo, nós vamos precisar ter essa cartilagem elástica, como é o caso da cartilagem cuneiforme, que está depois aqui associada à nossa laringe, que nos permite falar, tá? Em termos histológicos e estruturais, ela também se parece à cartilagem hialina, ela vai ter colágeno do tipo 2, mas vai ter mais fibras elásticas, que confere ela a fresco uma coloração mais amarelada, tá? Então, mais ou menos é isso que nós tínhamos que falar sobre o tecido cartilaginoso. Bora ver rapidinho aqui alguns aspectos clínicos associados, tá? Número 1. Todo mundo, o que mais quer no mundo é conseguir criar protocolos que a gente consiga regenerar tecido cartilaginoso, porque eu falei para vocês que ele é bastante difícil de ser regenerado, por isso se a gente estoura o joelho, danou-se, né? Então, aí o pessoal está fazendo experimento de tudo que é tipo, tira a célula-tronco da medula óssea vermelha, coloca lá no joelho, vamos ver o que vai ser, o que é o melhor. E aí eu estou mostrando aqui um estudo para vocês, que o pessoal está pegando o próprio líquido sinovial, que é produzido pelas membranas ali que recobrem essas articulações, usando ela para regenerar o nosso, tentar regenerar essas articulações aí, certo? Então, isso é uma novidade, esperemos que a gente consiga melhorar essa técnica, né? Já pensou? Daí tu tira o próprio líquido sinovial, separa as células tronco, coloca lá no laboratório para aumentar e crescer, depois reinjeta e aí ela produz a nossa nova cartilagem. Que delícia, que sonho! Mas ainda falta bastante pesquisa até isso chegar na clínica de uma maneira consistente, tá? Bom, a cartilagem está muito associada nas pessoas idosas a uma condição conhecida como osteoartrite, que cria uma inflamação crônica e que acaba degenerando e acaba causando muita dor e que também pode entortar, os nossos membros, certo? Aí também dificultar na hora de andar, deambulação, aumentar o risco de quedas e por aí vai, certo? E é por isso que também aqui, o pessoal está tentando um monte pesquisar para criar essas terapias regenerativas, certo? Mas não é fácil, tá? Aqui, volta aqui, então, o líquido sinovial, Tá? Bom, então, isso aí eu dei uma passadinha rápida, se alguém tem alguma coisa que gostaria de aprofundar esse tema, pode falar comigo, entrar lá no grupo nosso WhatsApp para conversar, ou mesmo procurar na internet que vocês vão encontrar informações legais a esse respeito. Agora, vamos para o nosso último tecido dessa aula, dessa grande aula que quer dizer que é uma aula grande, né? Que é o tecido ósseo, certo? O tecido ósseo ele vai ser caracterizado por uma maior rigidez e dureza, mas apesar disso, e ao contrário do que muita gente pensa, ele é um tecido altamente dinâmico, porque nós estamos toda hora fazendo e refazendo esse tecido, porque ele é fonte principalmente de cálcio que a gente precisa para o nosso metabolismo, e também ele tem que estar toda hora sendo feito e desfeito, porque ele precisa
responder às demandas do nosso crescimento, não é? Bom, então, vamos ver quais são as principais funções desse tecido. Dar suporte às partes moles, proteger os órgãos vitais, alojar a medula óssea, e é óbvio, não é, realizar os movimentos corporais, porque ele cria uma espécie de sistemas de alavancas que nos permite caminhar, correr, enfim, fazer um monte de coisas, tá? E também, como eu comentei, ele é depósito de cálcios, fósforos e outros íons, que quando o nosso organismo tem uma baixa desses elementos, o osso é rapidamente destruído, e aí a gente consegue nivelar de novo esses componentes para dentro do nosso plasma sanguíneo, para o nosso corpo. Bom, a origem dela. Ele é um tecido conjuntivo especializado que vai agora ser originado, a maior parte, não todo, do mesoderma paraxial, tá? O mesoderma paraxial basicamente vai formar aqui, ó, grande parte do nosso crânio e as nossas costelas, a nossa coluna vertebral, enquanto que o mesoderma lateral vai dar origem, por exemplo, aos nossos membros, certo? Então, olhem só, aqui está o exemplo. Os principais células do nosso tecido ósseo são os osteoblastos, osteócitos e os osteoclastos. Os osteoclastos, na realidade, são células do sistema imunológico modificadas, elas seriam quase como os macrófagos, elas funcionam muito como uma célula imune, que nós vamos estudar em outra aula, tá? Vou falar um pouco sobre os osteoblastos. São os responsáveis pela produção da parte orgânica da massa óssea, armazenam grande quantidade de fosfato de cálcio e também participam da mineralização do osso. E quando eles estão metabolicamente ativos, eles têm uma forma mais cuboide, e na medida que vai diminuindo o seu metabolismo, vão se tornando mais achatados, certo? E aquela matriz óssea que vai sendo recém-formada pelos osteoblastos, e a gente conhece, a gente chama de osteoide, tá? Os osteócitos, por sua vez, são formados a partir dos osteoblastos. E eles, como vão começar a secretar também, eles vão estar localizados, na realidade, dentro daquela matriz óssea, e que vai se mineralizando, os osteócitos ficam presos dentro dessa matriz, tá? Então, o local em que os osteócitos ocupam dentro da matriz, assim como acontecia com os condrócitos, se chama lacuna, ok? Cada lacuna vai estar associada a uma rede de pequenos canais que vão permitir que cada osteócito que tem lá dentro estenda, ó, prolongamentos citoplasmáticos, e aí um osteócito se comunica com o outro. E nesses canais também a gente vai ter o quê? Vasos sanguíneos e inervações nervosas. Por isso que quando a gente quebra o osso, ou dá o osso, dói pra caramba, tá? Bom, então, pessoal, aqui ó, eu tenho um osteócito imerso na matriz extracelular, que quando ela é recém-produzida se chama osteoide, e aqui eu mostro também o meu osteócito dentro da coluna. Qual é a principal diferença do osteócito em relação ao condrócito? Enquanto que no tecido cartilaginoso eu tenho até 8 células de condrócitos dentro de uma lacuna, no osso não. Uma lacuna, um condrócito, ok? Só tem um. Tá? E aqui ó, eu mostro também nessa microfotografia eletrônica aqui, ó, as projeções citoplasmáticas que permitem ele se ligar com outros e assim se comunicar, formando esse tecido. Tá? Então, além desses dois tipos de células, eu tenho os osteoclastos que eu falei antes. E eles vão ser responsáveis pela destruição ativa da matriz óssea, ou seja, pela descalcificação. São células grandes, móveis, polinucleadas, e vão se originar lá na medula óssea vermelha, porque eu falei para vocês que são células que lembram, e na realidade a sua origem é lá da medula óssea, tá? Então, quando aqueles locais que esses osteócitos estão verdadeiramente comendo o nosso osso, degradando o nosso osso,
a gente consegue identificar esses locais, às vezes, na histologia, e eles são conhecidos como lacunas de Rauschen. Tá? Então, olhem só essa lâmina histológica aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho meus osteoblastos, tá? Aqui eu tenho um grande osteoclasto, ó, uma célula grande e polinucleada, certo? Então, os osteoclastos, como é que eles conseguem fazer essa destruição? Porque eles conseguem, naquele ambiente fechado, secretar ácido clorídrico, colagenase, que é uma enzima que destrói colágeno, e outras substâncias chamadas, enzimas chamadas hidrolases, que vão dissolvendo, então, tanto a parte orgânica quanto da matriz óssea. Então, assim que acontece a descalcificação. Bom, aqui, ó, vocês podem observar, então, ó, um enorme osteoclasto, já bastante grandão, e os osteoblastos, né? E aqui eu já falei sobre isso, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a matriz óssea. Para a gente formar o nosso osso, 50% da nossa matriz é parte orgânica e a outra vai ser mineralizada, sendo que o cálcio e o fosfato são os íons mais comumente encontrados, e em menor quantidade eu tenho bicarbonato, magnésio, potássio, sódio, citrato, tá? O cálcio e o fósforo, eles formam conjuntamente uma estrutura conhecida como hidroxiapatita. E a parte orgânica dessa matriz, ela vai ser rica também em fibras colágenas do tipo 1 e uma pequena quantidade de proteoglicanas e outras glicoproteínas. Mais importante saber que é tipo 1, tá? E essas moléculas, como é o caso da glicoproteína, também vão ter vão ter papel importante na hora da gente calcificar essa matriz para virar osso, tá? Bom, então, é a hidroxiapatita composta por cálcio e fosfato, mais as fibras colágenas, principalmente do tipo 1, que vão conferir a dureza e a resistência do nosso tecido ósseo, tá? Sempre onde eu tenho tecido ósseo, também, de novo, eu vou ter tecido conjuntivo associado, só que ele vai se chamar agora periósteo, certo? E ele vai ficar envolvendo várias partes do nosso tecido ósseo e tendo importantes funções, né? E aí, aqueles mais internos desses tecido conjuntivo, a gente chama também de endósteo, desculpe, tá? Então, aqui, ó, eu tenho meu periósteo, tá? Aqui eu tenho o periósteo, aqui eu tenho o pericôndrio, né? E aqui eu vou ter o início da formação do que eu vou chamar de trabéculas ósseas, que eu já vou falar para vocês. Antes disso, eu queria dizer que os nossos ossos podem ser de dois tipos: osso compacto, ó, com uma matriz óssea bem, assim, bem mais homogênea, e o osso esponjoso, em que existem partes mais orgânicas da matriz óssea, então fica esses aparentes buracos aí, tá? Conforme o local anatômico, eu vou ter um ou outro, certo? Bom, o que importa também agora é a gente entender que eu posso ter tecido ósseo primário ou secundário e dois tipos de ossificação: a ossificação intramembranosa e endocondral. Vamos lá, tá? Quem seria o tecido primário ou imaturo? Ele vai se diferenciar direto do tecido conjuntivo, não vai formar muitas lamelas, são esses armazenamentos, essas disposições, não é? Da parte da matriz orgânica e mineral, né? Principalmente mineral. Ele vai possuir muitas fibras colágenas, sem organização definida, menor quantidade de minerais, maior proporção de osteócitos é isso aí, maior proporção de osteócitos. Ali está errado, tem duas, tá? Onde que eu vou encontrar esse tecido? Esse tecido
Ele era presente lá em algumas estruturas embrionárias, mas no corpo eu vou encontrar ele, formando os alvéolos dentários ainda, e na criança, quando ela nasce, vai ser aquele tecido que vai primeiro mineralizar as regiões conhecidas como suturas e fontanelas, que é a moleirinha da criança, que a criança precisa, quando nasce, ter esse tecido cartilaginoso e depois o ósseo, para a cabeça poder crescer, tá? Então, vai ser aí eu vou encontrar tecido primário ou imaturo, tá? Bom, naquele meu osso mais compacto, agora, a disposição da matriz extracelular mineralizada e não mineralizada, ela vai apresentar uma organização, tá? Então, se eu fizer um corte nesse meu osso, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar trabéculas, que são essas redes ossificadas, junto com redes não ossificadas, e ao redor, ó, eu vou encontrar também o que a gente chama de canais. Esses canais, eles têm aqui dentro, ó, inervações sanguíneas e nervosas. Eu tenho ao redor os meus osteócitos e a minha matriz óssea, certo? Esses canais, então, permitem a formação de uma rede nervosa e vascular dentro dos ossos, certo? Então, esses canais a gente chama de canais de Harvers, quando eles são longitudinais, e eles são ligados também, ó, um com o outro por canais de Volkmann, tá? Então, eles vão estar associados à formação do meu chamado tecido ósseo secundário lamilar, tá? Então, esse tecido, ele é mais compacto, ele vai formar essas lamelas e canais. As lamelas são formadas por fibras colágenas paralelas umas às outras e dispostas de modo concêntrico em torno dos vasos sanguíneos e inervações, tá? A disposição concêntrica forma, então, o que eu chamo de sistemas de Harvers, ou osteons, e elas, igual, vão se comunicar uma com a outra com canais transversais, conhecidos como canais de Volkmann, tá? Como eu já tinha falado anteriormente, o nosso tecido ósseo vai ser composto por uma matriz orgânica rica em colágeno e inorgânica rica em fosfato. Aqui eu estou só mostrando para vocês rapidamente um filminho, já estamos terminando aqui a aula, em que de como é que o osteoblasto, ó, ele vai criando a matriz do colágeno, vocês estão vendo? E depois que essa matriz de colágeno, ela se esparrama, ó, ela vai agora depositando a matriz ossificada, tá? E formando assim o nosso osso, tá? Então, vejam que é bem bacana isso aqui. Aí. Eu não quero. Então, tá. Muito bem. Então, aqui, pessoal, é como eu enxergo essas estruturas, ó. Eu tenho o canal de Harvers aqui dentro vai ter vaso sanguíneo e nervos, e aqui está depositado a minha matriz óssea, que é constituída pela parte orgânica e a parte inorgânica. Aqui uma histologia menos, de menor aumento, tá? Então, aqui também, ó, que bonitinho, tá? Então, o nosso osso, como eu falei para vocês, ele pode se crescer de duas maneiras: ossificação intramembranosa e ossificação endocondral. O que é isso? Existem alguns ossos que vão acontecer lá no interior da matriz do tecido conjuntivo e já vão naturalmente ossificar, direto ossificar, sem passar antes por uma etapa de formar tecido cartilaginoso. Então, esses ossos a gente chama
que eles têm uma ossificação intramembranosa. Onde é que a gente vai encontrar isso? Principalmente em vários tipos de ossos da nossa face, frontal, parietal, maxilar, superior e inferior, é tudo feito direto, ou seja, lá no nosso embrião não vai, essas estruturas não vão ser cartilaginosas para depois virarem ósseas, certo? Já vai ser direto o osso. Tá? E ela também vai contribuir para o crescimento dos ossos curtos e o espessamento dos ossos largos. Mas, então tá aqui, ó, eu tenho o conjuntivo, acontece uma condensação, forma os osteoblastos, forma aquela matriz mais recém-formada que é o osteoide, depois já ossifica direto, tá? Então, isso aqui eu nem vou falar, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Então, o que eu tinha? Essa aqui assim é só para mostrar a ossificação intramembranosa, tá? Opa, essa aqui não é a ossificação intramembranosa. Essa aqui é a ossificação, peraí, é a ossificação endocondral. Eu acho. Estamos terminando. Bom, o que importa vocês saberem é que existe esse outro tipo de ossificação, que é a endocondral, que é o seguinte: nessa ossificação, basicamente, eu vou formar primeiro aquele meu tecido cartilaginoso, e aí, dentro das lacunas, os condrócitos eles vão morrer por apoptose, e os condroblastos e os osteoblastos formados a partir a partir lá do tecido conjuntivo, não é? Periósteo, do periósteo, né? Agora já me perdi. Eles migram através daqueles vasos sanguíneos, vão até daqueles canais, e vamos lá, e agora eles se colocam lá dentro da lacuna que antes estava o condrócito. Aí eles vão acabar agora produzindo mais o que aí? Mais matriz mineralizada. E aí ele vai se tornar, assim, um tecido ósseo, certo? Alguns aspectos clínicos associados, tá? O remodelamento acontece sempre, certo? Toda hora a gente está fazendo o osso e está desfazendo conforme as necessidades do organismo, tá? Mas, e esse remodelamento, a gente pode utilizar, por exemplo, muito lá na odontologia. A ortodontia é um exemplo disso. Eu começo a tracionar aí os dentes e os meus dentes, eles não só saem do lugar, por isso demorar muito tempo. Naquele lugar que eu estou tracionando, se eu quero trazer ele para cá, naquele lugar está destruindo, desse lugar está construindo osso, certo? Eu posso ter doenças genéticas em que o colágeno tipo 1 não seja problemático, e aí a criança apresenta múltiplas quebras, como é o caso da osteogênese imperfecta, é bastante complicada, e essa doença geralmente é associada à dentinogênese incompleta, porque ela então, muda esse metabolismo aí de mineração, tá? Mineralização. E eu também posso, por decorrência na embriogênese, ter alguns problemas de assimetrias faciais que também podem ser corrigidas por uso de aparelhos nos dentes e de cirurgias, tá? Bom, concluindo então, pessoal, deixa eu ver que horas são. Tá, concluindo então. Vamos concluir a nossa aula agora, dizendo o seguinte, ó, essa aí é a visão geral dos quatro tecidos especializados. Depois, agora, a gente já tem todas as armas para começar a falar um pouquinho mais sobre histologia dos sistemas, né? E assim vocês vão poder curtir e aprender melhor lá como é que esses tecidos dispõem na parte prática da disciplina, tá? Não se esqueçam de fazer as atividades de estudo dirigido que eu vou deixar para vocês lá na página de vocês no Moodle, tá? Então, beijo e até a próxima.